Muito bom, nós estamos hoje na nossa segunda mensagem de uma vida abençoada. Essa mensagem eu creio que vai impactar muito a sua vida, não só na área financeira, mas inclusive na área financeira, mas eu creio que vai impactar toda parte da sua vida, seu relacionamento com sua esposa, relacionamento com outras pessoas, sua visão para o futuro. Essa série eu acho que é uma das melhores séries sobre a área financeira que eu já vi. É baseado nesse livro do Robert Morris, Uma Vida Abençoada, e baseado também na série dele. Na nossa igreja, nós estamos ministrando esse curso agora, essa série, há vários anos. Agora, essa série precisa de uma ressalva, essa série precisa sim de uma advertência. Então, ali, se você está aqui assistindo, segura na sua cadeira, ou se você está em casa, segura aí na sua cadeira, porque essa série nós vamos lidar com o dinheiro. Agora, dentro da igreja, tantas vezes, pessoas falam assim: não fale sobre grana, não fale sobre política. Religião pode, mas grana, às vezes quando nós falamos sobre dinheiro, pessoas ficam ofendidas. Então já quero te avisar que possivelmente você vai ficar ofendido, tá? Quero te avisar que você talvez fique ofendido, mas eu tenho boas notícias. Na ILAN a gente prega séries, e essa série, o mês todo nós vamos estar falando sobre esses assuntos. Mas a boa notícia é que se você não gosta desse assunto, fica por aí, porque em dezembro vai ter uma série light para você. Natal é na ILAN, tá? Então você pode vir em dezembro e você não vai ficar ofendido. Mas por que nós falamos sobre dinheiro? Porque todo mundo tem dinheiro, Você tem dinheiro, todo mundo mexe com dinheiro. E Jesus falou muito sobre dinheiro, nós vamos ver hoje. Jesus falou muito sobre dinheiro. E quando nós vivemos a nossa vida onde nós dominamos o dinheiro e o dinheiro não nos domina, você vai voar muito mais alto. Começamos a série na semana passada e foi uma bênção muito grande. E se você perdeu essa mensagem, é muito importante você assistir, para você entender essa mensagem de hoje ainda melhor. Então assista no nosso canal do YouTube, compartilhe com outras pessoas, está ali, é para isso e é para você. A mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é derivada de algo que acontecia comigo na escola. Eu sei que não aconteceu com você, mas comigo na escola acontecia. Eu não sei se você consegue se relacionar a esse exemplo, mas eu chegava às vezes na escola, e estava toda a turma, ela estava antes da aula, estava todo mundo lá sentado no chão, na entrada aí da escola, e estavam todos lendo livro. Não faziam, estavam todos sempre lendo a apostila e tal. Eu falava: o que é isso? E aí uma das pessoas falava para mim: você está pronto? Eu falei: pronto para quê? Eles falam: você está pronto para a prova? Aí eu sempre respondia: que prova? Que prova? A realidade é que se você ganha dinheiro, você vai passar por uma prova. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, Quantos de vocês ganham semanalmente o seu dinheiro? Você ganha toda semana, ok? Quantos de vocês ganham o seu salário cada quinzena, uma vez cada 2 semanas, ok? Quantos de vocês ganham todo mês? Ok. Quantos de vocês não ganham nada? Me perdoe, tá bom? Mas se você ganha dinheiro, se você recebe algum sustento, você passa por uma prova. Toda vez que você recebe dinheiro, você passa por uma prova. E a prova é o seguinte: quem você vai agradecer pelo seu sustento? Quem você vai adorar pelo seu sustento? Algumas pessoas recebem o sustento deles, e a primeira pessoa que eles agradecem é as Casas Bahia. De repente é você recebe o seu sustento, primeira coisa, você vai lá pagar a prestação da tua televisão, Algumas pessoas, a primeira pessoa que eles vão agradecer é a Light, A Light,
ou a antiga SEDAI, ou algumas pessoas, a primeira pessoa que eles vão agradecer é a Visa, ou Mastercard, ou Itaú, ou Santander, né? Ou talvez é o aluguel, ou talvez seja algum restaurante favorito seu. Então a prova é o seguinte: você recebe dinheiro, o que você faz com a primeira parte desse dinheiro? Quem você reconhece, quem você agradece pelo dinheiro que você recebeu? A prova é onde você vai colocar a primeira parte do seu dinheiro. Quem é mais importante para você? Essa é a prova. E todo mundo passa por essa prova. Todo mundo. Eu vou ler talvez um dos versículos, alguns dos versículos mais famosos sobre dízimo. Versículo em Malaquias capítulo 3, e hoje nós vamos falar sobre o dízimo, e como o dízimo é uma prova na nossa vida. Em Malaquias capítulo 3 versículo 6, olha só, isso aqui eu quero que vocês vejam isso. Diz o seguinte: e de fato eu, o Senhor, quem é o Senhor, ele mesmo está falando assim, sou eu, o Senhor. Ele quer deixar claro que é ele, não mudo. Olha só, Deus vai falar sobre quantas pessoas falam, não, isso aí é Antigo Testamento. Deus aqui está falando assim, eu não mudo. E aí ele dá uma justificativa que é terrível, tá? Inclusive ele fala assim: por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Por eu não mudar, eu não destruí todos vocês. Porque eu era um Deus bom, eu continuo sendo um Deus bom. Eu era misericordioso e eu continuo sendo misericordioso. Eu não mudo. Aí ele continua dizendo: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, tá? O dízimo é um decreto, e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: mas como é que nós vamos voltar? E aí Deus fala: isso aqui é forte, isso aqui, eu te prometo, não foi um pregador que escreveu isso aqui, foi Deus, tá? Isso aqui não foi inventado por um pregador, isso aqui foi Deus. Pode um homem roubar de Deus? Pensa aí, pode? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? E a resposta de Deus: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, isso é a igreja, para que haja alimento em minha casa. E aí ele fala assim, de novo, a palavra prova. Que prova? Ponham-me à prova, Deus diz. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, que as videiras nos campos não perderão seu fruto. De novo, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. De novo, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, Malaquias é um livro fantástico, 4 capítulos, é o último livro do Antigo Testamento. Nesses 4 capítulos lida sobre retornar. Primeiro capítulo, retornar, sobre nosso retorno a Deus na nossa fé. Segundo capítulo, sobre nosso retorno a Deus na nossa família. O segundo capítulo fala assim: eu odeio o divórcio. Depois, terceiro capítulo, retornar a Deus nas nossas finanças. Nós estamos falando aqui sobre isso. E o quarto capítulo, Deus retornar a nós, ou Deus retornar a nós. Então, essa mensagem eu creio que vai te ajudar muito, se você mantiver seu coração aberto, tá? Não estou pregando essa mensagem porque eu preciso do teu dinheiro. Não estou pregando porque Deus precisa do seu dinheiro. Dízimo é uma prova para que a gente passe, a gente vai passar de ano. Quantos de vocês não passaram alguma prova na escola? Né? Vocês fizeram uma prova, não passaram, e o que aconteceu? Você ficou de recuperação, ou então você repetiu o ano. Tem muito crente em recuperação financeira.
Já ouviu falar recuperação judicial? Tem muito crente em recuperação. Hoje eu estou falando isso porque eu quero elevar vocês para o próximo nível financeiramente. Interessante nessa passagem, tantas vezes Deus fala assim, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Ele quer deixar bem claro que é Ele que está falando. Outra coisa interessante, Ele fala assim, eu não mudo, né? Tantas pessoas falam, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Escuta aqui, o que Deus não gostava no Antigo Testamento, Ele continua não gostando. E o que Deus gostava no Antigo Testamento, Ele continua gostando. Deus não muda, Ele não muda, tá? Deus não muda. Então hoje, eu quero, uma vez eu pensando e conversando com Deus, eu perguntei para Deus, essa passagem em Malaquias, o Senhor não podia ter colocado no Novo Testamento? Porque olha só, está no último livro do Antigo Testamento, está no penúltimo capítulo, está em capítulo 3 de Malaquias, aí tem capítulo 4 de Malaquias, e depois tem o primeiro capítulo de Mateus. Sabe, por 15 versículos apenas, não entrou no Novo Testamento, por apenas 15 versículos, Deus, teria sido muito mais fácil, Deus, se botasse esses versículos, uns 15 versículos depois, seria muito mais fácil. E sabe o que eu acho, o que eu penso que Deus falou assim, eu botei exatamente onde eu quis botar. Eu sinto que Deus falou assim, eu não errei. Por quê? Porque o dízimo é uma prova. O dízimo é uma prova. Nós podemos provar a Deus, mas também é uma prova na nossa vida. Sabe, eu já vi muita gente argumentar sobre o dízimo. O dízimo é antigo. Argumentar. Agora eu quero que vocês analisem o seu coração, talvez analise esse argumento. Por que alguém argumentaria sobre dar a Deus 10%, quando Deus deu a nós o seu próprio filho? Que tipo de cara você pode ter argumentando sobre dar a Deus 10% da sua renda, quando Deus não só Ele deu o que era mais precioso para Ele, que é o filho dele, mas Ele nos encheu de riquíssimas bênçãos? Quem sou eu? Eu teria medo de levantar esse versículo, eu teria medo do prejuízo que isso faria ao meu coração, de simplesmente levantar isso. Mas tem gente que levanta um argumento, para mim, é o cúmulo de ingratidão. Começar a argumentar sobre o dízimo é o cúmulo de ingratidão. Pessoas falam, não, o dízimo é da lei, e eu estou na graça. Sim, nós estamos na graça, mas eu vou mostrar para vocês aqui que o dízimo não foi instituído bem antes da lei, Algumas pessoas falam assim, não está no Novo Testamento. Eu vou te mostrar versículos no Novo Testamento sobre o dízimo. Pessoas falam um monte de coisas, que eu não estou mais debaixo de uma maldição. Eu vou falar, eu vou lidar sobre isso aqui com vocês. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a lei, porque é um argumento tão ridículo, né? Se você fala assim, eu não preciso dizimar porque o dízimo não é da lei, mas vamos supor que fosse. Vamos supor que o dízimo fosse da lei. Você está me dizendo então que por você estar debaixo da graça, você pode fazer o que você quiser? Porque não matarás é da lei também. Mas você que está debaixo da graça, você pode matar sem ter nenhuma consequência. Você pode matar sem nenhum problema. Ou não adulterás. Não adulterás é da lei. Os 10 mandamentos é da lei. Veio depois.
dízimo era antes, mas tudo bem, vamos supor que dízimo é lei. Não adulterarás. Você acha que você pode adulterar e você não vai ter consequências no seu relacionamento com sua esposa? Não estou dizendo que você não consiga superar, mas se você acha que você, por estar debaixo da graça, não precisa viver de acordo com alguns dos princípios que estão no Antigo Testamento, querido, você está super enganado. E eu não queria estar naquele lado de uma argumentação debaixo de Deus. Que loucura. Olha, quando nós não vivemos os princípios de Deus, sim, nós temos consequências. Sim, tem consequência natural e tem consequência espiritual também para a nossa vida. E existe consequências. Ali em Malaquias a consequência é maldição. Aí você fala, mas eu não posso estar amaldiçoado, porque eu estou debaixo da graça. Escuta aqui, se você viver uma vida de adultério, você não acha que tem consequências espirituais? Quando você não vive os princípios de Deus, vai ter consequências naturais. Se você matar alguém, vai ter consequências naturais, mas vai ter consequências emocionais, vai ter consequências espirituais também. Falar de novo, o que Deus não gostava no Antigo Testamento, Ele continua não gostando. O que Deus gostava no Antigo Testamento, Ele gosta agora. Nós sim estamos debaixo de uma nova aliança, mas isso não mudou a Deus. Mudou o trato de Deus com a gente, mas Deus não mudou, Ele continua o mesmo Deus. Então, hoje quero falar com vocês 3 pontos super simples, tá? Super simples, mas são tão simples que vai falar, Jesus não sabia, né? Primeiro ponto, o dízimo é uma prova. O dízimo é uma prova. Por que Deus escolheu o dízimo ser 10%? Dízimo significa 10%. Por que Ele escolheu? Porque é uma porcentagem que é justo para todo mundo. Se você ganhar R$1, 10 centavos. Se você ganhar R$1 milhão, 100 mil, né? Você vai, é proporcional, é igual para todo mundo. Mas número 10 na Bíblia, sem ser isso, o número 10 sempre foi o número de provação, tá? Número 10 sempre foi um número para provar. Vou te mostrar aqui, tá? Vou te mostrar aqui e eu quero que vocês respondam comigo, ali onde estiver na sua casa, responda a resposta em voz alta, né? Seu marido vai pensar que você está maluca, mas quantas pragas aconteceram no Egito? Deus gerou pragas no Egito para provar ou para testar o coração de Faraó. Quantas pragas tiveram no Egito? 10. Pode falar 10, tá? 10, ok. Quantos mandamentos tem? Deus nos testando. Quantos mandamentos tem? 10. Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Foram 10. Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado por Labão como um teste? Deus estava testando o coração de Jacó. Quantas vezes Labão mudou o salário de Jacó? 10, certo? Quantos dias de provação Daniel, ele foi capturado, ele foi colocado debaixo de um eunuco, e o eunuco tinha que preparar todos lá, inclusive Daniel, para entrar na presença do rei. Daniel falou assim: faz um teste comigo, eu vou ficar só comendo comida de jejum durante 10 dias. Se eu não for mais bonito, então eu volto a comer a comida do rei. Mas Daniel passou por um teste dessa comida e ele ficou ainda mais bonito, né? Quantos dias foram? 10 dias de teste. 10 dias de teste. Em Mateus 25, quantas virgens foram provadas? 10. Quantos dias de provação tem em Apocalipse capítulo 2? 10. Quantos discípulos Jesus tinha? Não, tinham 12 discípulos. Eu só estava te provando, tá bom? Eu só estava provando aqui, testando aqui. A realidade, foi uma brincadeira, mas a realidade é que 10, através da Bíblia, é um número de provação. Será que a provação é o seguinte: será que você pode ser mais abençoado com os 90%, dando 10% a Deus, do que você consegue ser com todos os 100%
para você. Então, o que é isso? Pessoas falam assim, eu não posso estar debaixo de uma maldição. Deixa eu questionar isso aqui para vocês. Olha só, em 1 Pedro 2,24, olha o que diz. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se Jesus levou sobre ele os seus pecados, por que você ainda lida com pecado na sua vida? Se ele levou. Por que você? Porque a gente ainda está. Sim, nós vivemos pela graça. Sim, nós somos curados, mas a gente ainda está lidando com essas coisas. A gente ainda sofre a consequência da maldição. Em Mateus 8:17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Quem aqui, depois que você foi crente, ainda ficou doente? Ainda ficamos doentes. Mas como pode ser? Não, imagina. Não, eu não fico mais doente. A realidade é que a gente ainda lida com as consequências da maldição. Mesma coisa com o dízimo, tem consequências quando você não dizima. Não, só deixa eu falar assim. Se você não dizima, não significa que você não vai para o céu. Você ainda vai para o céu, tá? Ainda vai para o céu, tá bom? Você pode ser alguém que não dizima e ainda ir para o céu. Só ser bem claro assim. Então sim, você está debaixo da graça. Não é isso que vai impedir você de chegar no céu. Mas, se você pensa que desobedecer decretos de Deus e ordenanças de Deus, você vai poder fazer isso sem nenhuma consequência, você está enganado. Tem consequências. Por exemplo, o pastor Emílio está aqui. Se eu falar, pastor Emílio, me dá a sua carteira. Obrigado. Deixa eu olhar aqui. Pode ficar com o seu documento, o resto vai ficar comigo, tá? Imagina, eu botar aqui, eu sou o pastor aqui, eu roubei uma carteira de um outro pastor. Deixa eu ver se tem dinheiro aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Muita nota de 20. Tem aqui uma nota importante, R$2. Mas seria ridículo se eu pensasse que por eu estar debaixo da graça, eu posso roubar meu irmão. Claro que eu não posso. Não é o fato da gente estar debaixo da graça que significa que a gente pode ou deva viver de qualquer jeito. Claro que não. É uma loucura. Em Mateus 17, olha o que Jesus falou. Mateus 5:17 diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem também, olha só, ensinarem outros. Tem muita gente falando besteira aí sobre dízimo. Será chamado menor do reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu te digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, Jesus fala assim, a lei, isso aí é o início. Se você não exceder isso, você não vai entrar no reino dos céus. E aí ele dá o exemplo. Vocês ouviram falar dos antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a esse julgamento. E qualquer que disser a seu irmão racá ou seu tolo, será levado ao tribunal. E qualquer dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Uau, que loucura. Versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás.
Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só, Jesus, aqui é Jesus. Jesus está dizendo que agora debaixo da graça, agora que nós temos o poder de Deus para viver uma vida na graça, agora a consequência é maior. Se for realmente, se dízimo é da lei, então agora você deveria super dizimar. Seu dízimo é 30% agora, entendeu? Agora a gente vive ainda mais. Estou brincando sobre os 30%, tá? Mas é ainda mais. A justiça da graça excede a justiça da lei. Excede. Então, primeira coisa, a lei, o dízimo é uma prova. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. Olha essa passagem aqui em Gênesis 14, 18. Isso aqui é 500 anos antes da lei. 500 anos antes da lei. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Está representando ali, 500 anos antes da lei, milhares de anos antes da gente aqui. Ele está representando a Santa Ceia aí. Está representando a morte de Jesus ali. E ele abençoou Abraão, dizendo: bendito seja o Abraão, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos às suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Agora, quem era esse Melquisedeque? Muita gente crê, e eu creio também, que ele era a representação de Jesus ali no Antigo Testamento. Por que eu acho isso? Eu acho isso por causa do Hebreus capítulo 7, bota lá, Hebreus capítulo 7, olha o que diz assim, Hebreus 7, versículo 1, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios dos dias, nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Versículo 1, Hebreus 7, 1, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou com Abraão, e quando ele voltou para derrotar os reis. Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão estava dizimando para alguém que é superior a ele, alguém que está em autoridade sobre ele. Abraão, antes da lei, já dizimava. Gênesis 28, 22. Essa pedra que hoje colocarei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó falando sobre o dízimo em Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra seja os cereais, seja dos frutos, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Deixa eu ler essa passagem aqui em Deuteronômio para vocês, falando sobre o dízimo. Estou falando que o dízimo é bíblico. Quando você tiver entrada na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra, o seu Deus, que ele lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do nome dele. Isso aí parece para mim a igreja. Leva lá, pega uma parte dos primeiros frutos e leve para o lugar que Deus chama de habitação, igreja. E depois diga ao Senhor, seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada. Retirei da minha casa a porção sagrada. Dei ao levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Olha só, versículo 14. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Ou seja, quando eu passei por um momento difícil, eu não consumi o dízimo. Nada retirei dela enquanto eu estive impuro. Ou seja, é incrível quantas pessoas usam o dinheiro deles para coisas pecaminosas, e mesmo assim, e às vezes é o dízimo, não estão dizimando, em vez de dizimar, estão gastando dinheiro com coisa que eu não deveria gastar. Não usei,
dela quando eu estive impuro, dela não ofereci nada aos mortos, obedeci ao Senhor meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da sua santa habitação, e abençoa Israel, teu povo, e a terra que deste, conforme prometeste como juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Olha só, Jesus, se Jesus viesse aqui hoje e falasse para você que você deveria dizimar. Se Jesus entrasse aqui e ele falasse assim, você deveria dizimar, você dizimaria? Ou ainda, tem algumas pessoas, se o próprio Jesus viesse, eles ainda, não, mas antigo, eles ainda argumentariam com Jesus. Mas se eu achasse para você um versículo onde Jesus diz que você devia dizimar, você dizimaria? Olha aqui, Mateus 23, olha o que diz. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça e misericórdia e fidelidade. Vocês deveriam praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando assim? Vocês deviam dizimar. Ele está falando, tem coisa mais importante que o dízimo? Sim, tem. Justiça, misericórdia e fidelidade. Mas você deveria fazer essas três e também as outras. Tá? Olha aí. Jesus falando que a gente deveria dizimar ali em Mateus, no Novo Testamento. Dízimo é bíblico, está ali, está claro. Agora, terceiro ponto, terminando aqui. Terceiro ponto, dízimo não é só bíblico, não é só uma ordenança, mas dízimo também é um benefício. Tem uma passagem fantástica em 2 Crônicas 31, que fala sobre um rei, Ezequias. Na época que Ezequias era rei, Israel tinha passado por uma grande recessão e muito do povo tinha parado de viver a palavra de Deus. E aí ele começa a instituir a leitura da palavra de Deus. E por causa da leitura da palavra de Deus, o povo todo tem um retorno, uma volta para Deus. E uma das coisas que eles leram era que deveriam dizimar. O que aconteceu? O dízimo sustentava o templo. E aí o templo estava sem sustento. E todos os sacerdotes, os levitas, tinham largado as suas profissões porque não tinha sustento. E todos voltaram a fazer outras coisas. Então, a casa de Deus, o templo, estava em total desordem. Ezequias viu ali na leitura que todo mundo estava fazendo, ele estava lendo a Bíblia. Ele viu a importância do dízimo. E aí ele tem aqui a nossa passagem, 2 Crônicas 31, versículo 4. E ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Ele, por causa do dízimo, ele voltou a um foco no ministério. Um foco ao ministério voltou porque o dízimo foi reestabelecido. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxem o dízimo de tudo. Vocês estão vendo aí? O dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Olha só, o dízimo era uma grande... Sabia que se todas as igrejas dizimassem, o governo não precisaria ter hospitais, seriam das igrejas? Sabia que se todo mundo dizimasse, o governo não teria que dar educação? As igrejas dariam educação. Sabia que hospital, cuidar dos enfermos e educação deveria ser um trabalho da igreja. A gente não vive isso, é uma pena, né? Mas trouxeram dízimo de tudo, e era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas diante do Senhor seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Olha só, era tão grande o dízimo que tinham pilhas
da oferta que as pessoas trouxeram. Aí Ezequias ele vai lá, né? Quando Ezequias, o rei, e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor, abençoaram Israel, o seu povo. E aí olha só, eu quero que você veja esse versículo, versículo 9. Ezequias perguntou aos sacerdotes e os levitas sobre as ofertas. Ele falou assim: caramba, olha quanta oferta veio. E ele perguntou: como é que está o povo? Eles deram tudo isso, mas como é que eles estão? Eles ficaram mal? Como é que eles estão diante dessa oferta incrível que deram aí? Em versículo 10, o sumo sacerdote Azarias, da família Sadoc, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido suficiente para comer e ainda tem sobrado muito. Ou ele falando assim, o ministério avançou bem, mas olha só, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ele está falando o seguinte: olha, não, isso aqui é o que sobrou dos 10%. Eles são tão abençoados, eles ficaram tão abençoados, eles estão bem, eles estão muito bem. A bênção retornou, a recessão virou por causa do dízimo. Dízimo, querido, ó, é um benefício, é uma bênção na nossa vida, é um grande benefício. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, vamos lá. Quem gosta de ir de vez em quando para um bom restaurante? Ok, né? Imagina, você leva a tua esposa para um restaurante bacana. Aí você chega lá, vocês sentam numa mesa bacana, uma mesa legal, e vocês pedem lá uma entrada, carpaccio, eu não sei o que vocês gostam, uma entrada. Aí vocês escolhem lá lagosta, filé mignon. Aí o garçom vem e serve. Vocês pegam a melhor bebida que tiver, Coca Zero, e você toma lá, você come, você fica feliz. Aí você fala assim, sobremesa. Aí eles vêm petit gâteau, gâteau petit, eles botam tudo lá. Aí você, eu quero esse. Aí você come lá. Aí você fala aí para sua esposa: Renê, quando eu falar, a gente some daqui. Quando eu falar, aí você chama o garçom e fala assim: 2 cafés. Aí ele vai buscar o café e você: vamos lá. Você some, vamos lá, rapidinho. E você sai do restaurante. Quantos de vocês fariam isso? Pegariam um alimento maravilhoso, mas não pagariam a conta? Eu espero que ninguém. Mas é o que cristãos estão fazendo todo domingo. Eu não sei se você sabe, mas tudo, a cadeira que você está, alguém pagou. O ar-condicionado, alguém pagou. As câmeras do online, alguém pagou. Tudo tem um custo. Quantos de vocês acham que aqui na Ilã, vocês recebem um maná bom, um alimento bom das coisas de Deus? A gente recebe, mas a gente pensa em sair sem pagar a conta. Desculpe ser tão severo, mas é a realidade. Tem pessoas que estão pagando e tem pessoas que estão saindo sem pagar a conta. É duro isso. Sabia que agora em 23 anos de Ilã, eu vejo 2 respostas de pessoas. Só tem dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa fala assim: caramba, eu estou tão abençoado. Mas você dizia: sim, eu dizia, mas é como se fosse fácil, porque eu sou uma pessoa tão abençoada. É um tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa fala assim: pastor, eu não consigo dar o dízimo. Não tem, eu olhei meu orçamento, não tem como eu dizimar, é impossível.
posso ser honesto com você? É impossível dizimar até que você dizime, porque você não está debaixo da bênção de Deus. É impossível você dizimar até você começar a dizimar. Por quê? Porque é uma prova. É uma prova de fé. Eu sei que é uma prova de fé. É impossível você viver isso até que você comece a viver isso. E de forma nenhuma eu quero colocar condenação em ninguém. Vou terminar com essa história. Eu queria 3 voluntários. Temos aqui 3 pastores. Uau, vem cá. Pode subir aqui. Aqui é o pastor Wilker, pastor de um monte de pastores, Arque. Temos aqui o pastor Leandro, pastor da Ilã Bangu. Está indo maravilhosamente bem. Temos aqui o pastor Emílio, está indo incrivelmente bem também. Uma bênção. 3 pastores aqui, tá? Agora, vamos fazer uma historinha aqui com vocês. Imagina que eu fosse viajar, e eu viajo bastante. Imagina eu fosse viajar, e eu falasse assim, Emílio, Leandro, Wilker, eu vou viajar, mas eu queria contar com vocês para uma ajuda, e para ajudar a Renê, enquanto eu estou viajando, né? Eu vou viajar, vou ficar fora alguns meses, mas eu não queria que ela passasse necessidade. Então, eu vou dar para vocês 10 mil reais. 10 mil reais. Emílio, vou dar 10 mil reais todo mês para você. Leandro, vou dar 10 mil reais todo mês para você. E Wilker, todo mês eu vou te dar 10 mil reais. Mas o que eu peço é que vocês, quando receberem, deem 1.000 reais para Renê. Só manda o Pix. Tá? Manda o Pix para Renê, 1.000 reais, só para ela poder ter as coisas que ela precisa, tá bom? Pode ser. Aí eu viajo. Viajo lá, fazendo missões na Finlândia, né? Ou qualquer lugar. E eu estou lá viajando. E aí eu ligo para Renê todo dia. Mas depois de alguns meses, eu ligo para ela e eu decido falar sobre a parte financeira. Aí eu falo, Renê, como é que tá? Você está recebendo aquele dinheiro? Aí ela falou assim, Aí eu falei, mas como assim Renê? Como é que tá? Ela falou, não, o pastor Emílio, todo dia primeiro, ele manda 1.000 reais. Todo dia primeiro. 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, todo dia primeiro, pum, parece que assim, vem direto. E que coisa fantástica. E o Leandro, pastor Leandro? O Leandro é um negócio, eu não consigo entender. Mas por que não, Renê? Porque ele, todo dia primeiro, ele manda 2 mil. Mas Renê, ele manda 2 mil? Ele manda 2 mil. Mas eu só pedi que ele mandasse 1.000, por que ele manda 2 mil? Não sei, ele está mandando 2 mil. Bom, tudo bem. E o pastor Wilker? O pastor Wilker, primeiro mês, ele mandou 700. Só brincadeira, tá, pessoal? Primeiro mês, ele mandou 700. O segundo mês, ele mandou 400. É mesmo, Renê? E o terceiro mês? Não, o terceiro mês não veio nada, não. Não veio nada. Não, o terceiro mês ele mandou nada, não. Agora, Jesus falou, eu vou embora. E de repente, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a esposa dele. E nós fomos encarregados a dar uma parte do que Jesus deu a nós para sustentar a esposa de Jesus. De repente, o dízimo é mais pessoal e emocional para Jesus do que você pensa. É de não dar
para sustentar a esposa dele, de não dar para sustentar a esposa dele. Queridos, olha, de repente a gente não entendeu como Deus realmente se pensa, como Ele pensa sobre a igreja. Eu quero orar por vocês. Pode abaixar seus olhos, fechar seus olhos, abaixar suas cabeças. De repente, eu de forma nenhuma quero deixar ninguém com sentimento de condenação, tá? Pessoas lidam com áreas de dificuldade diferentes. Pessoalmente, essa área financeira não é uma área difícil para mim. É uma área que eu sempre dizimei, sempre, nunca foi difícil. Mas eu tenho dificuldades em outras áreas que talvez você não tenha. Então eu não quero de forma nenhuma colocar um peso no seu coração. Eu quero que essa mensagem seja bênção na sua vida, para que possa elevar você. Mas eu quero orar pelas suas vidas hoje. Primeiro, se você está aqui, você nunca entregou sua vida a Jesus, isso é o mais importante. Dízimo não afeta a sua eternidade, mas vai afetar muito a sua vida aqui na terra. Mas a sua eternidade pode ser garantida através de você voltar para Jesus. Malaquias é um livro sobre retorno a Deus. Se você está aqui, você nunca entregou sua vida a Jesus, eu te imploro, seja reconciliado com Cristo. Ou de repente você já entregou, você está desviado, afastado. O que eu queria dizer a vocês é: volte, venha. Te imploro, seja reconciliado. Tem pastores ali, o pastor Paulo e outros pastores estão no online, estão prontos para falar com você, para ministrar ali a sua vida. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, coloque ele no chat, fale agora. E outra coisa, nessa série nós queremos orar por todos vocês, pelo que for, qualquer necessidade na sua vida. Talvez seja cura, talvez seja financeira, talvez seja uma necessidade relacional na sua vida. Se você está precisando de qualquer milagre, escreva ali no chat. Os pastores ali no online vão estar falando com você. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado em minha vida. Entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada pessoa representada aqui assistindo online. Senhor, abençoe eles grandemente, cure casamentos, transforme nossa mentalidade, cure nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, restaure relacionamentos com filhos e filhas que estão distantes, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana vai ser uma semana fantástica. Não perca nenhuma dessas mensagens. Essas mensagens vão ser de grande valor para a sua vida. Se você quiser, mergulhe mais fundo comprando esse livro e conhecendo mais. Nas pregações a gente só pode falar assim 10% do que está no livro. Isso aqui vai te ajudar muito. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém.